Muitos de vocês têm me pedido para falar sobre Nando Moura. Eu não sigo muito de perto o trabalho do Nando Moura, já assisti alguns vídeos. O que eu posso dizer dos vídeos que eu assisti do Nando Moura até hoje é que é um excelente professor de guitarra, toca violão muito bem, né? É isso que eu posso dizer. Sobre política, sobre história, eu acho que ele não entende absolutamente nada. Mas não quero criticá-lo nesse sentido, né? É normal, ele é um professor de violão, ele não tem obrigação absolutamente nenhuma de entender sobre eventos históricos. Ele dá a opinião dele e escuta quem quiser escutar o que ele está falando. E não falo isso de maneira nenhuma querendo sujar, macular a imagem dele. Ao contrário, eu admiro quem tem a vontade, quem tem inclinação a expressar sua opinião. Tem tanta gente que acredita em tantas coisas, mas não fala nada por medo do que os outros vão pensar. Então, gosto muito, admiro o Nando Moura na sinceridade dele em expressar as ideias dele, ainda que muitas estejam erradas quando a gente vai fazer uma análise histórica da coisa. Pega, por exemplo, o caso mais clássico dele, pelo que eu me lembro aí dos vídeos que assisti, é encontrar o fascismo da Segunda Guerra Mundial como um fenômeno de esquerda, né? E muita gente seguiu esse bonde aí, né? É claro que o fascismo foi um fenômeno extremamente de direita, né? Não há como se negar isso. Então, o que eu acho dele, quanto personalidade dele, né, e a forma como coloca o pensamento dele, eu acho que é importante pessoas como ele faz, né, ter uma opinião forte, né, ter uma palavra forte, não ter medo daquilo que diz. No entanto, uma coisa que eu acho muito errada no Nando Moura é que, por vezes, ele coloca crenças pessoais dele acima da ciência, certo? Acima da análise dos fatos. E isso é um problema grave, né? Por exemplo, essas questões históricas, né? Então ele vai com o que ele escutou, ele vê um vídeo na internet e ele coloca, ouviu alguém citando algum autor e ele vai lá e se espelha nesse vídeo de YouTube que citou tal autor, e não no próprio autor, em ter lido os livros desse autor. Isso é uma coisa muito temerária, né? Há que se preocupar com isso. No entanto, é um cara que expressa a sua opinião, e eu admiro isso, gosto disso, certo? Independentemente do lado político, do espectro, né? Sempre que há uma pessoa, sempre que houver uma pessoa a colocar ali suas opiniões, eu estarei disposto a escutar. Eu acho interessante. Pessoas que acreditem naquilo que dizem, isso é de se admirar. Agora, tem que se tomar cuidado para não entrar nessas lutas sanguinárias, como é o caso do Nando Moura. Quando você faz como ele e coloca crenças pessoais ou seu próprio ego acima da crença factual, daquilo que está diante dos nossos olhos, você entra num círculo vicioso, como ele está agora com o Bolsonaro, né? Alguém me pediu para assistir aí os últimos vídeos dele. Eu nem me dei o trabalho, porque eu peguei uns 10, 20, 30 vídeos dos últimos que ele postou, com uma frequência até muito grande, e todos eles, sem exceção, são sentando o pau no Bolsonaro, né? Isso me causa um certo estranhamento, porque eu lembro que, sei lá, um ano e meio atrás, em assistindo os vídeos dele, eu lembro que ele era muito chegado ao Bolsonaro. Lembro de ter visto uma entrevista dele com o Eduardo Bolsonaro na casa dele, eram muito amigos, riam juntos e, enfim, me causa um estranhamento muito grande que ele esteja numa guerra desenfreada aí contra o Bolsonaro, né? Me parece que eu vou falar do que me parece, porque não conheço, como falei, com grande profundidade a obra do Nando Moura, o trabalho dele no YouTube, né? Mas me parece que ele se aproximou muito do Bolsonaro, discordou dele em algumas questões, talvez algum outro youtuber tenha ido por algum outro caminho, ele seguiu junto, e ele acabou colocando o ego acima de todas as outras coisas, e entrou num caminho de fúria, né? Então, se você pegar só pelo título dos últimos vídeos, você vai ver, né? O minto não sei o que, a briga de não sei quem, e aí xinga também outros caras que ainda defendam o Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de comportamento é justamente parte dessa imbecilização odierna que eu sempre comento com vocês, né? Onde se criam polarizações, né? Existe o lado de cá e o lado de lá, e você precisa necessariamente estar de um dos dois lados.
E eu acho que o Nando Moura se insere nesse fenômeno, nessa situação moderna, quando a gente entra numa situação em que você tem que ser pró ou contra Bolsonaro. Não há caminho do meio, né? Eu não posso respeitar Bolsonaro enquanto presidente da República e tentar torcer para que tudo dê certo, ainda que o critique, né? Como é a minha posição, eu sempre falei para vocês, desde o começo eu acompanho o Bolsonaro desde muito antes de ser presidente, admiro muito as ideias dele sobre moralidade, ainda que seja de uma forma rústica, né, meio grosseira, sem entender muito do que fala, mas é uma coisa muito natural e muito sincera, como eu falei para você agora mesmo, não é? Admiro pessoas que sejam sinceras, que expressem sua opinião, concordem ou não concordem comigo. Muitos de vocês inscritos do canal que têm ideias contrárias às minhas, sabem que ao colocar comentários e, enfim, me mandar mensagens em privado respeitosas, colocando a opinião de vocês com sinceridade, com a crença de vocês, tivemos sempre diálogos muito interessantes, não é? Eu admiro isso, admiro você, tenha o pensamento que for. Agora, como disse, pessoas que tenham pensamento livre, que tenham liberdade de pensamento, não pessoas que, apesar de serem sinceras, como é o caso do Nando Moura, tem que se enquadrar nesse ou naquele lado do espectro, né? A vida não é essa dicotomia, não é essa dualidade, não é uma coisa maniqueísta, né? A filosofia não pode nunca ser uma questão de A e de B. Tem todo o espectro para você analisar, certo? Então, essas são algumas das minhas visões sobre o Nando Moura. Como falei para vocês, são só alguns pensamentos, porque não conheço a obra dele a fundo, só algumas coisas que percebo da personalidade dele. Admiro o cara, é um sujeito que expressa sua opinião, é muito importante isso. Oxalá todos nós tivéssemos esse ímpeto, não é? De dizer aquilo que pensamos, com sinceridade, com coragem. No entanto, acho que ele devia olhar mais para os fatos, para as ideias, e não tanto para o ego e, enfim, para o que devem estar achando dele, né? Isso é uma bobagem, isso é uma abobrinha, né? Você, quando fala alguma coisa, não tem que se importar com o que os outros pensam, não é? Com a sua imagem, com nada. Você tem que se importar com a sua essência, com as suas crenças, com aquilo em que você acredita, e nunca ter medo de dizer, eu errei, pensava isso, não foi assim, eu me enganei, né? Isso é uma coisa que eu não vejo saindo da boca do Nando Moura, certo? Porque, como disse para vocês, aquele que se apoia, que se pauta em estudos, que se apoia em livros, e forma e depreende disso uma opinião muito bem formada, que eu sempre procuro aconselhar vocês a fazerem, esse consegue ter a grandeza de espírito de dizer, pois é, baseado nesse estudo, pensei que fosse assim, mas não era. Ou surgiu uma nova fonte, um novo entendimento, e acredito nisso. Muito bem. Quando você não tem base científica naquilo que você diz, quando é tudo achismo, aí você não tem onde se apoiar quando tua crença volta contra você, né? Se você diz que o fenômeno do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial era um fenômeno de esquerda, e alguém por A mais B te mostra que não, olha aqui, mas olha esse livro, olha essa fonte documental aqui. Não, não era, era de direita. Você se sente atacado em seu próprio ego. E aí é um problema, porque você não consegue contra-argumentar. Afinal, você estava pautado em seu ego e não em documentos. Então, isso é o que eu penso do Nando Moura, né? Acredito que esteja clara a minha opinião, que esteja claro o meu pensamento. Admiro enquanto uma pessoa sincera, mas devia se pautar em conhecimento factual e não em achismo. Ao mesmo tempo, não o repreendo por isso, afinal, ele nunca disse que era um filósofo, nunca disse ser um historiador, nunca fez vídeos para ensinar ninguém nada, simplesmente fez vídeos no YouTube para expressar sua opinião. E não vejo problema absolutamente nenhum nisso. Se ele fizer coisas erradas lá nos vídeos dele, ensinando a tocar violão e tocar guitarra, aí deveria ser repreendido. Enquanto ele estiver como um cidadão qualquer expressando sua opinião, palmas para ele. Oxalá todos fizéssemos da mesma forma.